Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de informática, tá bom? Hoje nós vamos estudar um pouco aqui do sistema operacional, que foi um assunto que a gente viu na nossa última aula, né? Antes das provinhas, né? O tio não cobrou esse assunto na prova, porque o tio vai cobrar ele num trabalho bem interessante para vocês, tá? Nós ainda vamos pensar como o tio vai fazer. Pessoal, peço desculpas, semana passada não pude acompanhar a provinha com vocês. O tio tá com um probleminha de saúde aqui no dente, tá? Então não tava conseguindo nem falar. Essa semana ainda está um pouco ruim, mas graças a Deus já consigo falar, já consigo dar aula, tá? Então peço desculpas a vocês. Dando continuidade, né? Às nossas aulas, né? Nós temos que correr contra o tempo aí e levar em consideração também a questão das aulas, né? Que é o principal aí dos assuntos, do conteúdo para vocês, né? Acho que nem essa questão de tempo, dessas coisas, não. O importante é o conteúdo, a aprendizagem de vocês, tá bom? Então a gente vai dar sequência, porque sistemas operacionais, que é o que a gente viu na última aula, vocês lembram, né? É muito, assim, o assunto é um pouco delicado, né? Então eu vou apenas, a gente definiu o que era, né? Na aula passada, vamos relembrar. O sistema operacional é um sistema, um software, né? Que ajuda o computador, né, aí a organizar, a distribuir tudo o que tem, né, no computador. E a parte de hardware é a comunicação, hardware e o usuário, né? Ele ajuda, ele fica entre esse meio aí. E ele faz com que o hardware funcione, né? E as partes, né, o que a gente deseja fazer, a gente pede ao software, o software entende, né, o software que é o sistema operacional entende, manda para o hardware ali, né, a parte física calcular e realizar a operação, né, e aí a gente dá a resposta, tá pessoal? Quando eu falo, pessoal, nessa parte de calcular, não vamos pensar que é só o cálculo da calculadora, não, não. Calcular é todo o processo, né, que realiza, o computador realiza, né? São feitos por cálculos, né? Então entendeu isso. Então o sistema operacional já está dizendo. É um sistema que opera totalmente o computador. Então hoje nós vamos conhecer, né? Aqui, como vocês podem ver, o tio tem um Windows como sistema operacional, tá? Então essa parte inicial aqui, vão acompanhando sempre a minha o mouse aqui, tá? Essa parte inicial aqui, né? A tela principal, né? É a nossa área de trabalho, né, pessoal? É aqui onde a gente conhece, consegue colocar todos os aplicativos ou não, né? Você coloca os seus documentos, você coloca aqui, tem inúmeras coisas, tem fotos aqui, tá? Tem inúmeras coisas. Nessa parte de baixo aqui eu consigo fixar alguns aplicativos, né? Então vocês já conseguem perceber a importância do sistema operacional. Ele consegue me dar uma área de trabalho, né? Um ambiente que eu posso colocar ali aplicativos, colocar documentos, tudo ao meu ver, né? Tudo que eu possa entender o que está acontecendo, né? Até porque, pessoal, o usuário, né? O usuário que eu falo é as pessoas que utilizam o computador. Eles são leigos, né? O que é leigos? Eles não entendem, né? Naquele assunto, né? Eles não sabem basicamente nada de como funciona. Então, se fosse uma coisa complexa, essa interface aqui, ó, interface é isso aqui, ó, essa área, esse ambiente que eu consigo utilizar. Então, se fosse complexa, se fosse difícil, né, a gente teria muita dificuldade, né, principalmente quem não tem costume. Então, você abrindo aqui o computador, você já consegue ver aqui, eu quero o Word, eu quero o OBS, eu quero entrar na internet, Google Chrome, tá aqui fixado aqui, eu quero olhar meus e-mails, né, quero ir na loja da Microsoft, tá entendendo? Então, é bem interessante, tá? Essa parte aqui, né, a parte dos nossos ícones, né? A gente tem um íconezinho aqui que é do notificações do Windows, tá? Aqui, ó, é o nosso calendário, microfone, aqui eu consigo abrir todas as configurações de microfone, aqui de internet, né? Aqui a bateria, tá? Aqui a parte de segurança, Bluetooth, né? Questão de nuvem, o microfonezinho que está ligado, né? Ele está dizendo qual aplicativo está utilizando, e aqui alguns aplicativos que estão sendo executados no momento. O antivírus, que é sempre, né? E os gráficos aqui da parte do computador, e o OBS,
que é o aplicativo que eu utilizo para gravação de aulas aqui, né? Então, basicamente a tela inicial é bem interessante porque nos deixa essa parte, né, de entendimento bem mais fácil, né, pessoal? Então, se a gente tivesse em aula, na sala ou no laboratório, a gente iria entender bem melhor essa parte aí, né, da interface do sistema operacional, né? Então, aqui a gente tem a parte do menu, né? Esse Windows é o Windows 10, né? Então, aqui eu tenho disposto todos os aplicativos e tudo, né? Eu abri aqui já o painel de controle, né? Já tá dizendo, é para ter um controle aí de todas as funções, né? Que o sistema operacional nos permite fazer, tá? O sistema operacional, pessoal, ele tem que ter uma segurança bem rígida, né? Porque a gente sabe que existem inúmeras pessoas mal intencionadas, tá? Então o sistema operacional aí tem que trabalhar dessa forma. A gente já vê aqui de início sistema e segurança, né? Que é onde a gente consegue controlar aí toda a segurança, todas as permissões, né? A questão de backup, restauração, tá? Inúmeras coisas, tá bom? Contas do usuário é que é onde você consegue colocar as contas, né? A gente sabe que para iniciar aqui a gente tem que ter alguma conta, alguma coisa, né? Então aqui é onde você cria as contas e tudo, né? Rede internet, você consegue detectar algum problema na internet, entre outras coisas. A aparência é mais essa parte de tela, né? De configuração de tela, né? Relógio, essa partezinha aqui que a gente consegue configurar por aqui também. Data, né? Aí vem hardware e sons, né? A questão também, pessoal, bem interessante que eu acho é isso. Meu computador aqui ele tem uma entradazinha de CD, né? No notebook, né? Alguns já não tem mais essa entrada, mas esse aqui ainda tem porque ele é antigo, né? Então eu consigo, junto com o sistema operacional aqui, abrir essa tampinha, né? Do computador. Então a mesma coisa de quando eu ligo o computador. Eu inicio ele ali no hardware, mas o sistema operacional, que é o software, é que já inicia o computador, que já começa, né? Aí a parte dos processos, né, de dentro do computador. Então é bem interessante essa junção aí de hardware e software, né, um auxiliando o outro. Sem um, o outro não funcionaria, né? Então é importante um para o outro, né? Aqui a questão de facilidade de acesso não é tão interessante isso aqui para vocês entenderem, né? E programas, né? Aqui é onde a gente consegue ver todas as partes dos programas que você tem no computador. Às vezes você tem um programa que você nem deseja, né? E aqui você pode desinstalar, instalar, verificar o tamanho do programa, né? A data que ele foi instalado, entre outras coisas, tá? Você consegue também, pessoal, aqui na parte de documentos, eu vou entrar aqui para mostrar para vocês. Você consegue aqui, você viu aqui nessa partezinha de documentos, né? Parece E o que eu acho mais interessante é isso, é porque as coisas aqui, por exemplo, você vê que essa parece uma pastazinha, né? Então a pastazinha já está dizendo, é um arquivo, né, que você tem, né? Então aqui você consegue verificar toda a parte do seu computador, de memória, do que você tá. Então, eu tenho 361 GB livres de 465, tá? Verifiquem o de vocês, é bem interessante. Aqui, quando eu clico em propriedades, tá? Ele demora um pouco, mas ele abre. Eu consigo ver a parte do meu sistema operacional mesmo, tá? A versão, né? Quanto de memória eu tenho instalado, essas coisas a gente vai estudar isso aqui bem direitinho. Eu só estou mostrando para vocês, tá? Se está protegido, a gente consegue gerenciar, dentre outras coisas. É bem interessante. Aqui eu tenho acesso a tudo, né? A área de trabalho, vai aparecer os documentos que tem na área de trabalho, né? Que a gente consegue ver lá, né? Documentos, downloads, todos os downloads que eu fiz para o meu computador, tá bom? Dentre outras coisas, né? Então, o sistema operacional nos permite isso aqui, organização, nos permite distribuição melhor de memória, de acesso, né? Eu aqui acessei inúmeras coisas ao mesmo tempo, né? E o computador continuou normal, né? Não continuou aí de uma forma. Vou abrir aqui a tela aqui. O computador continuou de uma forma bem tranquila. Então, pessoal,
O sistema operacional, né? Existem inúmeros. Eu queria mostrar o Linux para vocês, mas esse meu computador ele tem uma limitação, não que impeça de eu instalar o Linux, mas eu estou muito ocupado agora. Mas na próxima aula eu trago para vocês o Linux, nem que seja apenas em fotos e em vídeos, tá bom? Então, vamos lá, né? Questão de exercício, né? Eu estava pensando em ainda passar a próxima aula para a gente fazer algum trabalhinho. O que é que vocês acham? Dá certo? O tio precisa fazer um trabalho aí com vocês, né? A gente tem 2 assuntos, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu estou com o planejamento aberto aqui. Estou. Só um minuto aqui, deixa eu minimizar para vocês verem também, tá? Vamos lá. Planejamento. Vamos lá, que o Word tá com um probleminha aí, mas ele abre. Aqui lá estava aberto, né? Vamos lá. Guardando, viu? Pronto. Só um minuto. Pronto, vamos lá. Quinto ano, primeiro bimestre a gente viu isso aqui, tá? Então, nós vimos hardware e software, eu não cobri, né? Sistemas operacionais a gente tá vendo, né? Junho e julho a gente tá vendo sistemas operacionais. E agora a gente tá vendo funções, principais funções, né? Como o Windows é bem básico, ele é bem simples para o usuário entender, então é bem rápido da gente entender as principais, pessoal. Lembrando, eu mostrei apenas as principais partes aqui do Windows. Se eu fosse para mostrar tudo que o Windows é capaz, a gente passa a noite inteira aqui, tá? Porque é um sistema operacional totalmente completo, até porque é utilizado por todo mundo, né? Então, eu iria passar a noite inteira aqui explicando para vocês. Mas eu pesquisei e procurei as partes principais. Então, nós temos que fazer um trabalhinho disso daqui, tá? De hardware e software, tá bom? Então, na próxima aula, eu não vou passar exercício essa aula, tá? Eu vou deixar aí aberto para vocês pesquisarem, ficarem bem à vontade a respeito dessa questão dos sistemas operacionais. Então, na próxima aula, eu apresento o Linux para vocês. Já vou colocar aqui, tá? Sistema operacional Linux, tá? Então, vou botar aqui porque tem que aparecer que a gente fez ainda. Então, salvei aqui para a próxima aula. Então, na próxima aula, eu vou passar um trabalho, tá? Eu vou pensar como é que vai ser esse trabalho para a gente fazer, tá? Vocês que quiserem dar alguma sugestão, como a gente pode fazer esse trabalho, de que forma, assim, pesquisa, vocês desejam gravar um videozinho, algo desse tipo, tá? Porque aí fica mais fácil para eu entender como é que tá a situação de vocês, tá? Opa. Para entender como é que tá a situação de vocês, né? O que vocês podem fazer, tá bom? E daí a gente vê como é que a gente pode fazer este trabalho, tá, pessoal? Então a aula de hoje basicamente é isso, né? Como eu disse, não vou cobrar exercício, tá? Mas pesquisem curiosidades a respeito dos sistemas operacionais e comentem aí no Cubos. É tão boa a interação de vocês, tá? Eu sinto falta às vezes dessa interação, porque a aula de informática eu acho mais interessante ser gravada, porque vocês podem assistir ao longo do dia, outro horário, né? Mas interessante mesmo é que seja na hora da aula, né? Mas como tem coisas mais complexas, vocês podem não entender e podem repassar e assistir novamente, né? Então, pessoal, a aula de hoje é isso, tá? Na próxima aula a gente volta com o Linux, tá bom? E o nosso trabalho. Então, fique com Deus. Tchau, tchau.